Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 5h01. Bandeirantes, grande abraço para você, sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando nos aplicativos Band Rádios, pelo YouTube, pelo Facebook, você em Ribeirão Preto, acompanhando em AM 1270. Estamos chegando nesta terça-feira, dia 30 de novembro de 2021, com mais uma edição do Bandeirantes Esportiva. Vamos juntos, com toda a equipe de Carlos Batista, até às 7 horas da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque, agora na Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua. E o primeiro destaque é da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe na Bandeirantes. Oi, Lupe, é com você. Oi, Júlio, boa tarde. Um abraço pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta terça-feira. A Ponte tem um novo presidente, Marco Antônio Eberlin, vai conduzir a Macaca pelos próximos 4 anos. Daqui a pouco vamos ouvir a entrevista coletiva, a primeira de Eberlin, na íntegra. Ele fala a respeito dos desafios, principalmente da questão financeira e, é claro, das atenções voltadas ao futebol. Eberlin só vai nomear os seus diretores até no máximo o prazo de 30 dias. E cabe ao novo presidente decidir ou não sobre a permanência de Gilson Kleina no comando da Macaca. Marcos Luiz, avante, avante meu bugre. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Marcos Luiz. Tudo bem, Marquinhos e o Bugre? Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo Band e por aí? Por aqui também, Júlio, tá tudo Band. Um abraço para você, pro amigo da Band. O Guarani está trabalhando aí no seu bastidor para montar já o time para a disputa do próximo Campeonato Paulista. Algumas são as prioridades. A renovação do técnico, do contrato do técnico Daniel Paulista, muito próximo de acontecer. E além do Daniel Paulista, a diretoria do Guarani tem como prioridade as manutenções de Regis e também de Andrigo. Júlio. E a bola rola para 4 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira. 7 horas tem Juventude e Red Bull Bragantino, 8 horas tem Flamengo e Ceará, 9 horas tem América Mineiro e Chapecoense e às 10 da noite a Bandeirantes transmite Cuiabá e Palmeiras. Quando surge Vamos então atualizar informações do Tri da América, o Palmeiras com você, Lucas Herrero. No Palmeiras seguem as conversas entre diretoria e o técnico Abel Ferreira para decidir se o bicampeão da América segue no clube para a próxima temporada. Português que rejeitou a proposta do Al Nassr da Arábia Saudita, informação veiculada pelo GE e confirmada pela RB, mas que ainda tem outras sondagens, principalmente do Besiktas da Turquia. Em campo, o Verdão joga hoje pelo Campeonato Brasileiro sem muitos jogadores, principalmente os titulares, todos poupados depois do título de sábado. Ou seja, veremos um time completamente reserva e bastante jovem diante do Cuiabá no Mato Grosso.
Após acesso, o Goiás renova com Reinaldo, Rezende e Aleph Manga. O Esmeraldino deve ser comandado pelo técnico Dorival Júnior na Série A. Corinthians. Salve o Corinthians! Vamos com informações do Timão com você, João Paulo Capelanes. Atenção, Corinthians inicia a preparação para o jogo deste fim de semana contra o Grêmio só amanhã. Quarta-feira, afinal de contas, ontem e hoje o elenco teve folga depois da vitória do último fim de semana também na Neoquímica Arena por 1-0, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Timão, que segue no G4 e para o compromisso do final de semana diante do Grêmio, não terá 2 jogadores importantes. Gabriel, que vinha com uma sequência de 9 jogos atuando na equipe principal, fica fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, assim como Fagner. A expectativa é que a partir de amanhã, Xavier seja colocado entre os titulares do meio-campo e, naturalmente, sem Fagner, João Pedro será o titular da lateral. Presidente do Vasco da Gama diz que Zé Ricardo está próximo de ser confirmado como novo técnico do clube. Ricardo Gomes também deve fazer parte do departamento de futebol. São Paulo. Salve o tricolor paulista! O São Paulo na voz de Paulo do Vale. O São Paulo pode ter um reforço importante nesse duelo decisivo contra o Grêmio, quinta-feira, lá na Arena do Grêmio, 8 horas da noite. Lembrando que o tricolor gaúcho poderá receber o torcedor nesse jogo para dar um apoio à equipe que está desesperada. Luan participou normalmente da última atividade do São Paulo. Ele que já no último sábado por 2-0. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Catar inaugura estádio da abertura da Copa do Mundo de 2022 em evento teste da FIFA. Será um duelo entre a seleção do Catar e o Bahrein pela Copa Árabe, que vai marcar a estreia oficial do estádio Al Bayt. Ele foi construído num formato de tenda árabe. Chique demais. E também esse estádio, o Al Bayt, vai abrigar o primeiro jogo da Copa de 2022. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Para fechar o nosso giro de informações do Peixão com Isabelle Moraes. É terça-feira de folga para os jogadores do Santos, assim como foi ontem. A equipe enfrentou no domingo o Internacional fora de casa, desembarcou em Santos ontem e hoje, sem atividades, descanso para os atletas de Fábio Carille, e a reapresentação vai ser amanhã, quarta-feira. Isso porque o próximo confronto vai ser só na segunda-feira da semana que vem, contra o Flamengo, dia 6 de dezembro, no Maracanã. Então, volta a treinar amanhã, joga segunda-feira da semana que vem. Amanhã a gente vai ter então um panorama da situação de alguns atletas que vem enfrentando dores e problemas musculares. Por exemplo, o Felipe Jonathan, que deixou o campo no domingo contra o Internacional com desconforto no pubis. Então amanhã, na reapresentação do atleta, é que o Santos vai divulgar um panorama mais claro da situação do jogador para os 2 jogos restantes da temporada. Também as situações de Marinho e Diego Tardelli, que ficaram de fora do jogo contra o Colorado. A gente vai conseguir ter um panorama mais claro se eles têm condição de jogo. Lembrando que o Santos ainda vai enfrentar Flamengo, é o jogo da semana que vem, e Cuiabá para encerrar o Campeonato Brasileiro, e a Sul-Americana é a grande meta do Peixe nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. Ô, bate pesado, abraço pra você, SH, qual é o seu destaque? Oi, Júlio, um grande abraço a todos, em especial ao ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes espalhado por todo o planeta. Hoje tem um jogo que pode dar o título ao Galo Mineiro, que fica só na expectativa. E o jogo é entre Flamengo e Ceará. E Flamengo vamos assistir, Flamengo que não tem mais Renato Gaúcho. O Ceará, se ganhar, encosta no Fortaleza com o mesmo número de pontos no Brasileiro. Vai ser metal esfregando em metal. O Ceará não vai facilitar a vida para o Flamengo. E o Flamengo tem que ganhar para não dar o título ao Atlético Mineiro. Jogaço de futebol, Júlio. Valdemir Gomes. O da palavra fácil, tudo bem, Tigrão? Um abraço pra você, bem-vindo ao Bandeirante Esportiva. Qual é o seu destaque, Tigrão? Um abraço, Júlio, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Já começo a ver o Guarani com boa movimentação, adiantando a questão da permanência do treinador e conversando com os principais jogadores do elenco. É assim que se faz futebol. Daqui a pouquinho o Guarani está com a base mantida, faz um ou outro enxerto
e se prepara para um 2022 melhor do que 21. Estou gostando de ver. Daqui a pouquinho, em cima do noticiário do Marcos Luiz, a gente esmiuça melhor tudo isso. Carlos Batista. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você, bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque, CB? Tudo bem, Júlio? Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. Bandeirantes, novembro, 88 anos, a primeira emissora de Campinas. A Conmebol oficializou nesta terça-feira, o último dia do mês de novembro, um acordo com a agência FC Mídia para explorar comercialmente os direitos de todas as competições de clubes da entidade entre os anos de 2023 e 2026. De acordo com a entidade, o negócio deverá ser assinado em 60 dias. A proposta da DIS acabou sendo a única apresentada para a entidade, que, portanto, venceu a concorrência. Não teve concorrência. Nela, a agência terá 1% sobre a arrecadação de todos os contratos, numa soma de 300 milhões de dólares por ano. O modelo é diferente daquele implementado no ciclo anterior, em que a mesma empresa garantia um valor mínimo de 1 bilhão e 400 milhões de dólares à entidade no período de 4 anos. E, caso tivesse algum tipo de problema, algum risco no negócio, a empresa garantia. Agora não, ela terá um percentual. O que ocorre é que uma cláusula imposta pela Conmebol afugentou outros potenciais concorrentes. A entidade passou a exigir por contrato que, caso ocorra cancelamento de contratos por conta de força maior, como ocorrido aí no ano passado, né, com o Grupo Globo na Libertadores e também a DAZN na Sul-Americana, a agência ficaria com os custos, arcando, portanto, o prejuízo. E com isso, afugentou concorrentes. No atual ciclo de direitos de transmissão, a saída do Grupo Globo da Libertadores representou uma queda de cerca de 35 milhões de dólares. A UEFA também está mudando. Decidiu criar uma licitação para que agências de marketing de todo o mundo façam propostas pelos direitos de vender partidas da Champions League às TVs e grupos de mídia. Quem vencer essa licitação vai negociar com empresas mundiais um ciclo entre 2024 e 2025 a 2026 e 2027. A TIM é a responsável por essa ponte desde a primeira temporada da Champions. A mudança ocorre porque os gigantes mundiais querem mais dinheiro e um adiantamento para ser distribuído entre eles. O que isso vai impactar aqui no Brasil? A novidade pode sim impactar o mercado nacional atualmente. Os direitos da Champions League estão nas mãos do SBT, TV aberta, e o Warner Media, TV paga, o sistema de streaming. Elas têm uma relação muito boa com esta empresa TIM, mas no caso de vencer uma outra empresa que não a atual, um relacionamento diferente pode acontecer, né? Um relacionamento iniciado, portanto, por uma empresa nova, pode acontecer uma alteração. De qualquer maneira, a UEFA deve definir quem venderá os direitos da Champions League apenas no início agora de 2022. Os atuais contratos da TV do Silvio Santos e também do Grupo Americano terminam somente na temporada 2023-2024. É todo mundo querendo mais dinheiro!
Bandeirantes Esportiva está no ar nesta terça-feira com trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e Joás Cardoso. É o timaço técnico do simpático Gil Kleber. Produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento. As reportagens com Antônio Lupe Marcos Luiz. Comentários com Valdemir Gomes, Carlos Henrique e Carlos Batista, que é o nosso comandante de esportes, o chefe. A direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. Maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. Tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Laia, 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 futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pro planeta. Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança.
Acessórios Três Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br, a sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Iga Atacado, muito mais para a sua economia, produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Refrigerante Coca-Cola 350 ml, 2,29. Feijão broto legal carioca 1 kg, 6,39. Coxinha da asa ou filé de peito sadia 1 kg, 17,98. Desinfetante Búfalo 2 litros, 3,59. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 6 de dezembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233 7199. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom, mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra, tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Quer economizar até 95% na sua conta de energia? Conheça a Nacional Sol Energia Inteligente, uma empresa especialista em energia fotovoltaica com mais de 500 projetos entregues e homologados. Só uma empresa com uma equipe de especialistas e vasta experiência pode oferecer total satisfação aos seus clientes. Assim é a Nacional Sol. Ligue agora para o 0800 494 1026. 0800 494 1026. Nós vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade e boas energias. Ivizum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivizum.com ou ligue 19 3728 8700.
Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano. Entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Bandeirantes Esportiva. Carlos Batista. São 17 horas e 26 minutos em Campinas. E daqui a pouco, finalizando a campanha de aniversário de 88 anos da Rádio Bandeirantes, a convidada do Edu Pinheiro é a Adriana Almeida, representando todas as mulheres que trabalharam ao longo de todos os tempos, desde 1933, quando da fundação da Rádio Bandeirantes. Vale a pena, fique ligado, hein? Daqui a pouco a Adriana Almeida vai participar aqui do nosso programa no encerramento da campanha, que começou no dia 1º de novembro e se encerra hoje no dia 30, 88 anos da Rádio Bandeirantes. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, atende profissionais de medicina, fisioterapia, odontologia, enfermagem, nutrição, estética e público em geral. Produtos como álcool gel, 70% pelos melhores preços. Ataduras, moderadores, meias de compressão, antissépticos em geral. Cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e cadeiras de banho com encosto. E muito mais. São 2 lojas em Campinas. Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia. E a loja 2, na Rua Armando Frederico Renganesques. Parte administrativa, é o presidente da Ponte Preta pelos próximos 4 anos. Na sua primeira entrevista coletiva, que aconteceu ontem, logo após a eleição que aconteceu no Salão Nobre do Moisés Lucarelli, Eberlin falou principalmente sobre os desafios, principalmente o desafio voltado para o lado financeiro e como será a temporada 2022 em relação ao caixa da Ponte Preta. A próxima temporada vai ser de grande dificuldade, porque, como todos sabem, a torcida da Ponte sabe, a Ponte vive um caos financeiro. Nós vamos solicitar imediatamente, é lógico que custa muito caro, mas nós vamos fazer, conforme prometido pela chapa, uma auditoria total, real e restrita por uma empresa idônea, para que possamos saber o tamanho do abismo financeiro que se encontra a Ponte. Mas de pronto, que vocês não pensem em demissão em massa, que vocês não pensem em caças a bruxas aqui dentro, mas a Ponte vai ter que ajustar o seu orçamento, vai ter que ajustar os salários aqui existentes para que a Ponte não atrase mais salário. Nós precisamos ajustar que tipo de jogador contratar, que salário que a Ponte pode pagar para poder honrar os compromissos, senão não vai honrar. Então é isso que nós temos que passar para o torcedor. Não vai haver mentiras. A Ponte tem que ser competente. Tem equipes que disputam um campeonato com um orçamento muito menor que o nosso e acabam em alguns anos aí, como vocês têm visto, ficando numa colocação melhor que a Ponte. Então vamos voltar ou vamos implementar essa situação de competência para poder fazer a Ponte Preta com valor menor de valores, porque não dá mais para a Ponte arrecadar 20 e gastar 40 milhões, 50 milhões, 25 milhões. A Ponte tem que estancar essa hemorragia e tem que ser imediata. Senão o clube vai entrar no colapso financeiro e não tem mecenas, não tem ninguém que vai salvar a Ponte. Porque se for para pegar dinheiro, a gente vai no banco, pega dinheiro e salva a dívida, mas vai endividar o clube. Se pegar de um terceiro, a mesma coisa. Agora, nós vamos ter que ver as prioridades. Se precisar buscar dinheiro no mercado financeiro, ou de algum empresário, ou de algum ponte pretano, para que a Ponte possa sanear
o imediatismo das dívidas que tem, nós vamos fazer. Nós temos que arrumar uma solução de principalmente os funcionários do clube estarem em dia, lá em Jaguariúna e aqui no Moisés Lucarelli. Esses funcionários do dia a dia têm que estar com seu salário rigorosamente. Quais os principais desafios que você entende que vai enfrentar nesses próximos 4 anos à frente da instituição? Desafios dentro e também fora de campo. Lupe, um prazer falar contigo, com todo o pessoal da Bandeirantes. Eu começo dizendo que o meu principal desafio é aglutinar a Ponte Preta. Nós vivemos uma situação de muita discórdia com esse processo eleitoral e eu já pedi no meu pronunciamento aqui, quando da posse, que os ponte-pretanos possam se aglutinar em prol da Ponte Preta, que não tem DNA e nem MRP, que é a minha chapa. Que nós possamos todos juntos trabalhar em prol do clube. Eu acho que a Ponte Preta há anos vive dividida e eu pretendo acabar com essa divisão. Que todos os ponte-pretanos realmente estejam de volta à sociedade e pensando num bem comum que é o clube, que não pode ser o Marco Eberlin ou outra pessoa, e sim a instituição. Esse, para mim, se eu conseguir, já é um grande feito, porque a Ponte há anos, como eu disse, reitero, estava totalmente dividida. Nós sabemos da condição financeira precária do clube e não estou trazendo isso para a gestão do Tião. Há anos a Ponte Preta vem com um déficit orçamentário gigantesco. Nós temos que fechar a torneira da Ponte, estancar essa sangria para que os funcionários possam receber realmente no 5º dia útil, que é o que a lei manda e é a necessidade que todos que trabalham aqui têm. Tá? Não faço promessas mentirosas à torcida da Ponte. O diferencial da Ponte Preta sempre foi a sua torcida. Um outro desafio é trazer a torcida da Ponte, o verdadeiro Ponte Pretano, de volta para o estádio, lotar o estádio, porque aí sim existe um diferencial. A Ponte Preta acaba se tornando muito forte aqui dentro, sempre foi pela sua torcida, que tem papel preponderante na história do clube. Então vai haver um trabalho de toda a diretoria, principalmente no TC10, para que a gente crie diversas alternativas para que os torcedores venham para o clube, sabendo que no atual momento eu quero ser campeão do Campeonato Paulista, mas sabemos da dificuldade pelo momento que o clube vive. Então só a torcida pode fazer diferença. Ponte Preta não pode prometer contratar o Ademir da Guia quando ela pode contratar só o Piá. Ela tem que, ou o grande Piá, que foi um grande jogador da minha época. Tá? Então não adianta prometer isso para a torcida, e também não quero desanimar a torcida com isso. Vocês prometeram Rio e Fundos, não. Nós prometemos para a torcida da Ponte, a chapa MRP, a criar infraestrutura para que a Ponte Preta suplante adversários que nos suplantaram num presente ou num passado recente, deixando a Ponte Preta um pouco para trás. Entendemos nós do MRP que sem essa infraestrutura a Ponte não pode e não vai brigar por condições melhores, nem para trazer investimentos para o clube. Então existe um projeto de centro de treinamento para a categoria profissional e base, e isso nós vamos tentar a todo custo no final do mandato entregar para a Ponte Preta. O novo presidente da Ponte Preta foi questionado sobre a nova diretoria e quem será o homem forte do futebol na sua gestão. Olha, quanto à diretoria, o estatuto me fala que nós temos 30 dias para divulgar toda a diretoria da Ponte Preta. Então eu vou manter o estatuto mais uma vez, como o MRP fez ao longo de toda a campanha. Em até 30 dias eu vou declinar toda a diretoria. O único nome declinado no dia de hoje foi a diretoria financeira, que ficará a cargo do Dr. Gustavo Garcia Vale. Eberlin também fala qual será o principal foco da sua administração à frente da Ponte. O foco da gestão é diminuir o déficit orçamentário. A Ponte Preta vem há anos arrecadando 10, 15, 20 milhões e gastando muitas vezes até o dobro. Nós temos que encontrar uma engenharia econômica aqui para se diminuir e se gastar realmente o que a Ponte pode pagar. A Ponte vem se endividando há muito tempo, tá? Nos últimos 15 anos, acredito que não estou nem falando do ex-presidente Sérgio, fora o ex-presidente Sérgio, que nós temos mais 150 milhões facilmente de endividamento entre impostos, fornecedores, ex-atletas. Nós temos que criar uma equipe de juristas para trabalhar com esse tipo de ações que nós temos, uma outra equipe para negociar as dívidas com fornecedores e reduzir o custo operacional da Ponte Preta. Olha, um impacto emergencial com uma economia de guerra assim e um planejamento para todo o mandato
para que nós possamos não nos endividar mais. A Ponte Preta vai ser transparente com o seu torcedor, transparente com os seus funcionários. Nós vamos trabalhar dentro do que a Ponte Preta pode pagar. Nós não vamos iludir nem a torcida, nem a imprensa de Campinas. Transparência vai imperar no meu mandato, principalmente junto ao Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo da Ponte Preta é composto por 300 pessoas. Tá? Eles terão todo o direito de saber quando se vender um jogador, por quanto foi vendido. Não vou deixar colocar cláusula de confidencialidade. Aquele que foi receber um percentual, nós vamos informar o Conselho Deliberativo. Aquelas situações que não pode se divulgar para a mídia por alguma coisa, aí sim nós podemos até não declarar, mas o conselheiro da Ponte Preta, o associado da Ponte Preta, terá acesso a todas as informações do dia a dia que acontece no clube. Eberlin, só mais uma. O que você vendo de longe, que agora você está voltando ao futebol, sempre esteve ao lado da chapa, como você acabou revelando na entrevista, durante muito tempo discutindo projetos. Mas na tua opinião, vendo tudo que está acontecendo hoje no futebol, qual é a grande mudança do futebol que você esteve na Ponte lá atrás para o futebol de hoje? Olha, eu vejo uma implementação muito rápida da parte científica, de uma modernidade que logicamente o futebol pede, mas vejo que faltou um pouco de estudo para se implementar toda essa parte técnica, científica, até alguma infraestrutura que eu vejo aqui diferenciada. Então, se mostrou como fazer, mas muitas vezes eu vejo que não prepararam os profissionais para fazer, tá? Talvez tenha um pouquinho de dificuldade, mas eu sei que o momento é outro, houveram mudanças, vai haver mudança no trato com vocês da imprensa. Eu garanto a todos vocês que vocês terão um canal livre comigo, porque quem é da antiga Lupe sabe que eu não me furto em entrevista. Eu nem gosto desse tipo de entrevista aqui, eu gosto do fone de ouvido. Daí você pode ter certeza, pode trazer o fone de ouvido na mão, que muitas vezes nós vamos fazer uma direta com o estúdio lá, sem problema nenhum comigo. Torcedor da Ponte Preta, no meu mandato, vai ser sempre bem informado, tá? Precisou do presidente, eu não vou me furtar nunca. Algum assunto corriqueiro, nós temos os diretores da Ponte Preta que vão responder para os seus departamentos e vão dar entrevista. Agora, assunto forte do clube, eu posso chegar no momento de dizer, Lupe, me dá meia hora que eu vou te responder, porque eu ainda não estou inteirado do que está acontecendo. Mas me furtar da entrevista para você nunca. E sempre será verdadeira. Não priorizo repórter A ou B. Aprendi com o Zé Arnaldo, tá? Repórter, você não pode dar furo. Eu sou aquele que esconde tudo. Vocês podem ter se esconde tudo que eu digo no bom sentido, tá? Eu já cheguei a descontratar jogador que eu contratei porque vazou para a imprensa, para mostrar que eu não gosto de priorizar ninguém. Então tenha um pouco de paciência. Quando for correto, eu venho a público e falo. Quando tiver só balão de ensaio, eu vou declinar, não vou falar, mas tenha certeza que o Ponte Pretano não vai faltar informação para ele. Para encerrar, presidente, queria que você deixasse uma mensagem para o torcedor da Ponte Preta. Peço encarecidamente para o torcedor que volte para o estádio, que volte para o dia a dia do clube, que consuma a Ponte Preta, que consuma ingresso, que consuma produtos oficiais, porque a Ponte vive em situação financeira gigantesca. E só o torcedor, mais uma vez, como vem acontecendo ao longo dos 121 anos, que pode mudar essa história. O Marco Eberlin não vai mudar, a chapa DNA não mudaria, a chapa MRP não muda se o torcedor não voltar a trabalhar junto com o seu clube do coração. Esse é o único clube do mundo que o clube pertence à torcida. Os outros clubes são clubes que têm uma torcida. O nosso, temos certeza, vocês são dono da Ponte Preta. Eu estou aqui só por circunstância. Então, por favor, que o torcedor volte para dentro do estádio, venha cobrar. Eu não me furto, não tenho medo de cobranças, mas eu preciso, a Ponte precisa que o torcedor esteja dentro da nossa casa. Bom, o Marco Antônio Eberlin, novo presidente da Ponte Preta, vai conduzir a Alvinegra pelos próximos 4 anos. Foi eleito ontem à noite no Salão Nobre do Majestoso em eleição para os 150 conselheiros eleitos, que fazem parte da chapa MRP, e, é claro, dos 150 conselheiros natos da Alvinegra. Em relação ao futuro de alguns jogadores, hoje foi dia de despedida de alguns atletas. O primeiro, Rafael Santos, agradeceu a Ponte pelas suas redes sociais. Rafael Santos, que teve destaque com a camisa da Ponte Preta, lateral esquerdo que pertence ao Cruzeiro. Ele volta ao time mineiro e pela Ponte Preta foram 26 jogos, 3 gols e 4 assistências.
Até tinha uma possibilidade de renovação do Rafael Santos, mas como o Cruzeiro solicitou o retorno do atleta, então, por enquanto, Rafael Santos termina sua passagem pela Macaca. Outro jogador que também se despediu das redes sociais foi o Richard, muito criticado pelo torcedor da Macaca. Fez 27 jogos e não balançou a rede em nenhuma oportunidade. Richard e Rafael Santos tinham contrato com a Ponte até hoje, além dos outros 17, ou na verdade 15 jogadores que ontem nós já comentamos aqui no Bandeirantes Esportiva. Um desses atletas que tinha contrato com a Ponte até hoje acabou renovando, que é o Cleilton, mas o Cleilton está em recuperação de uma cirurgia que fez na coxa. Uma cirurgia, se não me engano, até por conta de uma questão aí do tendão. Então, o Cleilton, como está em um processo de recuperação, renovou seu vínculo por mais 6 meses com a Ponte Preta. Sobre o futuro do técnico Gilson Kleina, esse é o primeiro assunto da pauta do novo presidente da Ponte, o Marco Antônio Eberlin. Como ele disse na entrevista coletiva, ele vai aí usar esse período que consta no estatuto de 30 dias para nomear os diretores, futebol, social, jurídico, administrativo, entre outros, mas é claro que a decisão de acelerar o processo de reformulação do elenco cabe ao Eberlin. E o primeiro item dessa lista é a continuidade ou não do trabalho do técnico Gilson Kleina, que acredito que até o final da semana nós teremos uma definição, Júlio. A gente fala sobre essa nova fase da Ponte Preta na sequência aqui no Bandeirantes Esportiva, mas antes, o Batistão tem mais um recado aqui para os nossos ouvintes, pois não, Batista? Sim, o recado é para quem está construindo, quem está reformando, quem vai construir. Eu quero indicar o Cimento Montes Claros. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento que está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria, qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Pois não, Lupi? Só a questão dos diretores que eu acabei comentando no final do boletim, só um está definido e foi revelado pelo Eberlin na própria entrevista coletiva. O Gustavo Valho vai ser o diretor financeiro da Ponte. Ô, Júlio. Oi, Batistão. Mandar um abraço aqui para o Glauco Sato. Me mandou até uma imagem aqui, uma foto. Ele está nos acompanhando pelo YouTube. Ah, é? Legal, hein? Bacana, tá pegando bem. Ele mandou aqui um print, né? Uma foto. Quero mandar um grande abraço. O Glauco Sato é quem comanda a Aroma das Ervas. O Glauco Sato é o filho e o Sato é o pai. Sato pai, Sato filho. Aroma das Ervas, parceira comercial da Rádio Bandeirantes. E é sempre um prazer muito grande, né? Quando o parceiro está com a gente, quando o patrocinador faz um elogio. Muito obrigado, hein, Glauco, pelas palavras. Um forte abraço para você e muito obrigado aí pela audiência. Sensacional, grande audiência. Aliás, um abraço para toda a família Sato. Vamos lá, debatendo sobre a Ponte Preta, que definiu Carlos Henrique que Marco Antônio Eberlin será o responsável aí pela cadeira de presidente nos próximos 4 anos. É ele quem vai comandar já o processo de reformulação pensando em 2022, CH. Que ele tenha sorte e desejo muito sucesso, já fiz isso na hora do almoço. Ele vai ter muito trabalho pela frente, porque a casa está desarrumada, definitivamente desarrumada. Agora, ele com certeza, apesar de ter que fazer essa auditoria, eu acho extremamente importante, ele precisa tomar
pé da situação, mas eu tenho uma impressão que ele já sabe por alto o tamanho do problema que ele vai ter que resolver, né? É um desafio muito grande, mas vai ter que começar, efetivamente vai ter que começar. Ele falou muitas coisas interessantes, de um corpo de advogados que vai ter que se debruçar nas dívidas, nas negociações futuras. Ele fala algo que eu gosto também, que é trabalhar com os pés no chão, colocar a ponte nos trilhos, gastar aquilo que efetivamente a ponte pode dar conta, para não acontecer essas greves. Isso é muito desagradável, isso no mercado tira a credibilidade. Então, na hora da negociação, da contratação de um jogador, tudo isso pesa. E esse histórico negativo que foi vivido nos últimos 2 anos, 1 ano, isso tem que acabar. Ele tem que chegar resolvendo esses problemas. Senão ele vai ter até dificuldade para montar o time, né? Então, me parece que o caminho correto é essa auditoria. Na montagem do time, ele tem que definir rapidamente quem é o homem do futebol e quem vai ser o seu treinador, para começar a trabalhar rapidamente a montagem desse time, que pelo jeito vai ser praticamente um time novo. A gente sabe de alguma coisa de bastidor, tem poucas peças que poderiam ficar, e a situação financeira vai atrapalhar nesse momento, até que ele comece a trabalhar, e seus pares também. É um desafio muito grande, né? Nós até falamos da possibilidade de manter aí uma base, até pelo Paulista, que está pronto para começar, né? Tem 2 meses. Vai ter parceria com o empresário? Não. Que tipo de parceria? O que existe hoje? O que vai existir no futuro? Nossa, eu tenho aqui uma lista de 50 perguntas que eu gostaria de fazer para ele, mas a maioria não vai conseguir responder. Nesse momento, não. Então, tem que dar tempo ao tempo para ser correto. A única coisa que eu acho pouco provável que ele realize, e tomara que ele realize, é a unidade política na ponte. Eu duvido que isso aconteça, mas eu torço para que aconteça, diante de todo o cenário que nós vimos nos últimos 6 meses. São pensamentos completamente diferentes, né? Eles não combinam, mas pode acontecer. De repente, uma parte acaba dando o primeiro passo e as coisas elas se encaixam. O mais importante de tudo é a rapidez na montagem desse time do Campeonato Paulista, porque a ponte não pode cair, e efetivamente colocar esse trem nos trilhos. E o colocar trem nos trilhos é gastar o que pode, ter um orçamento, um planejamento e seguir esse planejamento, sustentar. Eles vão ter um caminho, eles vão tomar uma decisão. Olha, nós vamos por esse caminho. Então tem que ter muita convicção, eles têm que estar cercados de pessoas que conhecem cada um na sua área, para não errar o bote. Porque, repito, tem o primeiro grande desafio agora, é montar um time para disputar o Campeonato Paulista. Ele está falando até em título. Então, eu estou aqui com uma expectativa grande. Também não acho que vai ficar pior, não. Eu tenho certeza que vai ser melhor. Mas o quão melhor? A ponte merece muito mais. O quão melhor vai ser essa estrutura e a maneira de tocar futebol na ponte? A gente vai ter que aguardar, Júlio. Qualquer coisa que a gente fale nesse momento, eu acho extremamente precipitado. Então, eu vou dar tempo ao tempo. Perfeito. Quero ouvir também você, Tigrão, sobre essa transição política na Ponte Preta, a definição também agora, né, da composição da diretoria executiva. E a partir de agora você tem a expectativa de saber quem será o técnico da Ponte, o comandante de futebol, as primeiras contratações. De repente, a partir desse momento, começaremos a ter um desenho, Valdemir Gomes. Sim, Júlio. Eu só não vou aqui cometer a irresponsabilidade e nem a leviandade de ficar fazendo o julgamento antes da chapa assumir, antes do novo presidente assumir. Então, eu não vou ser irresponsável deste lado. As dificuldades, todos nós sabemos que elas existem, né? Isso é público e notório. E o próprio Marco Antônio Eberlin acabou aí de admitir que a situação não é boa, não contou nenhuma novidade, pediu a unidade, pediu o retorno do torcedor, pediu a união. Tudo isso daí é um discurso legal,
politicamente correto, mas eu não vou aqui, primeiro, avaliar o trabalho do novo presidente por aquilo que ele realizou no passado, porque a realidade era outra e o caixa era outro. Então não vou cometer esse deslize com a torcida pontepretana de estabelecer paralelo entre o que vai acontecer daqui para frente com aquilo que aconteceu na década de 90 e início dos anos 2000, com times fantásticos que a Ponte montou. Não dá para cometer esse tipo de irresponsabilidade. E não dá para ser injusto de dizer também que não vai dar certo, de dizer também que a coisa não vai funcionar. Não dá para dizer isso. Eu não cometeria esse tipo de injustiça. Que o Eberlin conhece de futebol é indiscutível, conhece sim, é um dirigente ativo, mas agora ele não é mais estilingue, ele é vidraça. Ele terá que estar preparado para isso, que uma coisa é fazer oposição ferrenha e outra é ser situação. E isso é normal na vida de qualquer clube. Também não há nenhuma condenação, nenhuma crítica com relação a isso. Seria melhor que o clube tivesse unidade. Seria melhor que o clube tivesse união. Mas, em se tratando de Ponte Preta e da maioria dos clubes brasileiros, pensar nisso é utópico. Se ele conseguir, estarei aqui para aplaudi-lo de pé. Se ele conseguir unir pontepretanos tão importantes que se afastam, que já estavam afastados, outros que estavam engajados e que agora se afastam, o ideal para o clube seria que todos estivessem unidos. Mas volto a dizer, não vou aqui projetar nada de comentário em cima do trabalho que será realizado pelo passado. Não vou. Vou esperar fatos, acontecimentos, realizações e resultados. E as justificativas de que o clube está em estado pré-falimentar, todos já sabiam, inclusive quem lutou ferrenhamente pelo poder. Agora é exatamente aquilo que ele falou: gastar em cima do orçamento e ter criatividade para não trazer, por exemplo, atacante que joga 27 jogos e não marca nenhum gol. Esse tipo de atrocidade contra os cofres do clube é inadmissível. Mas aí eu prefiro chamar de falta de conhecimento e de incompetência. Então, sem comparações, pelo menos de minha parte, com o que foi feito há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, sem comparação. E também sem a leviandade e a falta de responsabilidade do cronista de tentar projetar em cima das dificuldades que nada vai dar certo. Não. Estou aqui primeiro para desejar boa sorte, que Deus o ilumine, que ele consiga transformar algo aparentemente utópico em algo palpável, que é trazer gente que se afasta mais agora ainda do que já estava distante do clube. Seria muito bom. E que ele tenha competência, que ele tenha bons parceiros, que consiga trazer dias melhores para o clube, e é isso que a comunidade pontepretana quer. Então, nesse momento, boa sorte. E a partir daqui, estaremos como observadores, é função nossa, avaliando o trabalho, avaliando os resultados, avaliando o passo a passo e torcendo para que tudo dê certo. Sem acreditar que vai dar certo pelo passado, onde a realidade era outra e o caixa era outro, e também sem deixar de acreditar no êxito pela atual situação do clube. É por isso que eles estão assumindo, para resolver os problemas. Para chorar em cima deles, não adianta. Não é isso que a torcida quer. Mas, do fundo do coração, boa sorte à nova cúpula diretiva, especialmente ao novo presidente Marco Antônio Eberlin.
Carlos Batista, quero ouvi-lo, Batistão, sobre a definição do Eberlin como presidente da Ponte. E teremos em breve, né, Batista, a definição do técnico, também do diretor de futebol, outras posições importantes para pensar-se na reformulação da Ponte Preta para o Campeonato Paulista. Verdade. O campeonato já está aí batendo as portas, né? Porque parece que está longe, 26 de janeiro, mas tem um período de férias obrigatório. E aí depois, início 3 de janeiro, ainda depende de contratações, né? Porque muitos contratos vencendo. Neste momento, a Ponte não tem um time para colocar em campo. Vai ter que contratar aí praticamente um time inteiro num campeonato tão complicado e tão difícil quanto é o Campeonato Paulista. Mas não tinha o que fazer, né? A eleição da Ponte, ela é posicionada num mês ruim, muito ruim. O ideal é que fosse num outro período, porque sempre vai acontecer isso. É uma gestão de 4 anos. Quando termina a gestão, a eleição é em novembro, está terminando a temporada, e aí, até que se toma pé da situação, também há um período aí de adaptação, né? Nesse caso, mais ainda, porque está retornando, tudo bem, o Eberlin lá atrás trabalhou, foi diretor de futebol, foi vice-presidente, mas está muito tempo afastado, então ele está chegando e vai ter que tomar pé da situação, não é da noite para o dia, até tomar pé da situação, se situar onde está e onde quer chegar, demanda um tempo bastante significativo. De qualquer maneira, eu observando, ouvindo atentamente as palavras do Eberlin, aliás, uma coisa importante que ele falou aí, né? No passado a gente fazia a entrevista com fone de ouvido. Então, para os mais jovens até não entenderam direito aquilo que o Eberlin falou, mas é bom esclarecer, porque atualmente só entrevista coletiva, mais acentuadamente por causa da pandemia. Só que no passado o rádio era muito mais dinâmico, as entrevistas não eram assim. Eram feitas dentro do vestiário com um fone de ouvido colocado na cabeça do entrevistado, e aí o estúdio participava, ele até citou aí o Zé Arnaldo. Então, grandes embates durante o período que esteve no departamento de futebol e depois como vice-presidente, o Marco Eberlin realmente é um grande debatedor, até pelo conhecimento profundo que ele tem da matéria. Lembra até um debate, depois de um derby, entre ele com escuta no Majestoso e o Carlos Alberto Silva, técnico do Guarani, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ficaram se degladiando por um tempo enorme, até que o Carlos Alberto Silva resolveu sair fora, desistiu do embate com o Marco Eberlin, que realmente tem uma retórica bastante acentuada, é difícil debater com ele, porque ele tem argumentos extremamente convincentes. Mas na fala dele aí, né, porque assim, ó, são 4 importantes aspectos que há necessidade de o dirigente ter para não complicar e para não deixar pior aquilo que já está ruim. Então, quando o dirigente assume, estou falando de dirigente, mas pode ser também aí um novo presidente, um CEO de empresa também do mercado corporativo. Então, o primeiro ponto, tem que ter uma visão macro. Então, não adianta ficar ali com um pensamento estreito em cima de algo raso. Tem que ter uma visão macro daquilo que está acontecendo para que, evidentemente, né, possa encontrar os caminhos. Tem que observar a situação como um todo, não pode se apegar somente a um acontecimento particular. Começar, inclusive, a apontar o dedo para esse ou para aquele, porque não vai chegar a lugar nenhum. Então, na fala dele, ele diz que não é o momento de caçar as bruxas, claro que vai haver aí um ajuste de controle de finanças, e muita gente vai rodar, evidente, né? Vai também ter aí uma auditoria bastante significativa, foi isso que ele disse na entrevista coletiva,
Mas isso é visão macro, então ele está olhando a coisa como um todo, não está descendo ao detalhe fino daquilo, por exemplo, que foi degladiado através de debates aí pela internet quando da campanha para a eleição de uma chapa. Outra coisa, tem que ser flexível, porque se for duro também, né, se bater com uma marreta, vai despedaçar tudo e quem vai perder é a entidade. Então, claro que tem que ser aí, tem que ir a fundo, né, para fazer as alterações, porque senão não adianta ficar aí, mas também não pode se desgastar. Tem que pensar primeiro na entidade. A entidade tem que estar em pé, tem que estar funcionando. Então, muitas vezes, vai ter que ser flexível numa coisa ou na outra, para que lá na frente tudo possa funcionar. O autoconhecimento é fundamental. Então ele falou aí, eu entendi assim, né? Ele não falou que vai conquistar título. O que eu entendi, o que ele disse é, eu quero conquistar título. Mas antes a Ponte tem que sanear os seus problemas financeiros, tem que haver aqui na Ponte Preta uma organização. Então não adianta ficar prometendo título, iludindo a torcida de uma coisa que não vai acontecer. Então tem que trabalhar com os pés no chão. Isso é autoconhecimento. É ter a certeza de não falar aquilo que não vai ser feito. E a quarta colocação é o que realmente importa. Então, dos 4 itens, visão macro, flexível, autoconhecimento e o que realmente importa. O que realmente importa são essas brigas, esses embates, essas confusões que existem em clubes, ou neste momento pensar na entidade e arrumar caminhos alternativos. A Ponte não tem receita. Sem receita ela não vai a lugar nenhum. Então eu vejo, por exemplo, tem lá a reunião do Conselho, aprovou um orçamento de 46 milhões no ano. Pô, 46 milhões, mas da onde vem esse dinheiro? Da CBF não vem. O time está na Série B, tem 8 ou 9 milhões aí, se tanto. Do Campeonato Paulista não é, a Ponte tem acho que 5 ou 6 milhões do Campeonato Paulista. Só se vender algum jogador, ué. Mas tem possibilidade de vender? Não tem público. Não pode contar com dinheiro de patrocinador, que é um valor muito pequeno. Então foi aprovado um orçamento de 46 milhões. Mas vai arrecadar quanto? Está aprovado 46 milhões, aí arrecada 20, aí fica devendo 26 milhões e vai retirar esse dinheiro de onde? Então quero desejar aqui felicidade na gestão do Marco Antônio Eberlin. Ele conhece muito de futebol, acredito que não vai cometer erros absurdos que foram cometidos no passado, trazendo jogadores que não têm condição pelo conhecimento de futebol que ele tem. E vou torcer muito, né? Porque torcendo pela gestão do Marco Eberlin, nós estamos torcendo para a Ponte. E a imprensa de Campinas tem uma conexão umbilical, uma ligação umbilical com os times de Campinas. Se os times de Campinas forem mal, rebaixados, não disputarem ponta de campeonato, todos nós estamos sofrendo muito com isso. Então é evidente que eu vou torcer para que a coisa funcione. Quando a Ponte está na ponta da tabela, tivemos aqui uma semifinal de Campeonato Paulista, decidido num derby. A Ponte decidiu a Sul-Americana. O Guarani esteve em finais de campeonatos. Valoriza o nosso trabalho. São mais patrocinadores que estão chegando. Isso aqui não é diletante, nós não trabalhamos por diletantismo. A emissora precisa de lucro, nós temos que ter o nosso salário, nós temos que manter a coisa funcionando. E se o time for... Muito bem, perdemos o contato com o Batistão, que completa na sequência o que ele... Júlio. O que ele tinha para falar sobre a macaca. Júlio. Pois não, retomamos o contato, Batistão. Perdemos aí o final da sua fala, mas você falava, né, sobre a imprensa torcer pro futebol campineiro também. Exato, porque se funcionar, se os times fizerem grandes competições, todos saem ganhando. O trabalho é mais valorizado de cada um. A empresa que eu digo é a emissora, né? Seja de rádio, televisão, jornal, internet, todos com
patrocinadores com competência maior, todos saem ganhando. Então, entre lá eles, né, a parte política é um problema que tem que ser resolvido entre eles. Nós da imprensa temos que torcer para que o futebol de Campinas possa dar certo. Maravilha, Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Macaca, combinado? Combinado, Júlio. Agora são 6h09. Carlos Batista. Corbela Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha Coralite de esmaltes ideal para quem quer proteger e embelezar madeiras e metais. Só a Coral, marca líder no segmento de esmaltes, pode oferecer em seus produtos uma exclusiva fórmula. E o nosso destaque vai para o novo Coralite Total com tecnologia Balance. O esmalte base água que mantém o branco sem amarelar, com sua exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Facilita a pintura e repintura de madeiras e metais no exterior ou no interior da casa sem descascar. É por isso que eu não canso de falar. Na madeira e no metal, Coralite não tem igual. E Coralite você encontra na Corbela. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou então no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2L. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbela Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pra meta. Rádio Bandeirantes Campinas. BRC9. 88 anos, registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove, descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Edu Pinheiro. E no último dia das comemorações dos nossos 88 anos, a nossa homenagem às mulheres. Foram muitas as locutoras, as apresentadoras, brilhantes presenças femininas que tivemos e que temos até hoje. Mas para homenagear as mulheres, uma muito especial que nos deixou até recentemente.
E olha que muita gente pergunta dela. Olá, grande abraço a todos. Aqui quem fala é Adriana Almeida, jornalista que com muito orgulho traçou uma parte da profissão na Rádio Bandeirantes. A RB foi o meu primeiro emprego registrado como jornalista. Faz um tempo já, lá em março de 2006. Eu comecei fazendo a produção de 2 programas que hoje não estão mais no ar. Era o Bandeirantes Vai às Compras e o Jornal em 3 Tempos. Nossa, foi um momento de muito aprendizado para mim. E 2 coberturas naquele ano, sempre eu vou lembrar, que me marcaram bastante. A primeira, os ataques do PCC, as bases policiais, num final de semana de Dia das Mães. E a queda do avião da Gol, que colidiu com o jato Legacy e matou mais de 150 pessoas. E depois daquele ano, eu segui minha carreira na TV Bandeirantes, fazendo diversas atividades e me fixei como repórter e editora do Jogo Aberto Regional, hoje o chamado Donos da Bola. E o esporte me levou de volta à Rádio Bandeirantes depois. E como é prazeroso fazer rádio, né? Eu me lembro de participações emocionantes. Uma que me marcou muito foi em 2013, quando eu estive na Argentina acompanhando a Ponte Preta, numa vitória histórica de 2-0 sobre o Vélez pela Copa Sul-Americana. E era tudo tão inédito ali e me chamaram pelo rádio. Naquela época a gente usava muito rádio Nextel, olha só. E eu estava ali reportando algo que eu sabia que era histórico, descendo as escadas, indo atrás dos jogadores. Foi algo muito legal mesmo. Os derbys, né, também foram coberturas gigantes sempre, que me marcaram muito. Aquela emoção da rádio de acompanhar a trajetória das delegações pelas ruas de Campinas, indo até o estádio. As narrações carregadas de emoção. Os repórteres estão preparados para sempre ter uma informação ali. E eu só tenho que dizer que eu sou muito grata de ter participado de perto de tantos momentos históricos. A partir de 2017, eu estive como setorista da Ponte por um período na Rádio Bandeirantes. Depois eu segui fazendo reportagens e comentários também no esporte. E eu só tenho a dizer que eu me sinto muito orgulhosa de, por algum tempo da minha carreira, ser uma das poucas mulheres na imprensa esportiva campineira. Eu sempre tive realmente esse objetivo de romper barreiras e buscar a igualdade entre os gêneros em um ambiente que durante décadas e décadas foi tão masculino e hoje ainda bem que vem mudando. Eu acho que as mulheres têm feito o seu papel e têm agregado muito em qualidade, em quantidade nesse segmento do jornalismo esportivo, e eu fico feliz de ter participado um pouco disso. Há 2 anos eu encontrei uma outra oportunidade profissional na minha carreira. Eu queria aprender e evoluir em outras áreas e é o que eu tenho feito hoje. O que me fez deixar o rádio, não como um adeus, mas um até breve. E eu fiquei muito feliz com esse convite aqui de poder falar um pouco da minha carreira e da felicidade de ter construído uma história na Rádio Bandeirantes. Eu deixo aqui os meus parabéns e vida longa à RB. Um forte abraço a todos. Ok, brilhante, Adriana Almeida. Bom te ouvir e tomara que seja bem breve mesmo. Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes. 88 anos. A primeira emissora de Campinas. Bandeirantes. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis, 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Sabia que você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%? Com a Nacional Sol Energia Inteligente você pode. Através da energia fotovoltaica, placas solares captam a luz do sol e transformam em energia limpa, sustentável e de graça. Envie sua conta de energia agora para o WhatsApp 19 3929 8287. 19 3929 8287. Vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade, boas energias.
cervejarias. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano. Entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais para a sua economia, produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Refrigerante Coca-Cola 350ml 2,29. Feijão broto legal carioca 1 kg 6,39. Coxinha da asa ou filé de peito sadia 1 kg 17,98. Desinfetante Búfalo 2 litros 3,59. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 6 de dezembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Acessórios Três Vias. Linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro. Entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade. Rótulos inéditos no Brasil. Tinto, branco e rosé. Além dos diversos clássicos. Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria. Produzido pela centenária indústria da família Copini. Além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Vamos falar agora sobre a Iveson Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse iveson.com ou ligue 19 99908 4730. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Bandeirantes Esportiva. Carlos Batista. Bem, são 18 horas e 22 minutos em Campinas. Quero dar uma dica para você que vai trocar o piso da sua casa. Eu indico Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, pastilhas de pedra, pastilhas de porcelana, porcelanatos,
louças e metais, sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição em Campinas. Tem no bairro Castelo, bem perto ali do Balão do Castelo. Na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302. Repito o endereço, Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302. E na Avenida John Boy do Lope, 4949, no Jardim Satélite Íris. Em Hortolândia, Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP-101, quilômetro 7. E no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 18 horas. E aos sábados, das 8 da manhã até as 16 horas. Saiba mais. Acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. E vamos com informações do Guarani, chegando o repórter Marcos Luiz para atualizar tudo do Bugre. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, né, Júlio Nascimento? Tudo band por aí, Marcos? Também, tudo band, Júlio. Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani segue se preparando aí para a próxima temporada, Júlio, mas aquilo que nós dissemos na manchete. Aliás, antes da manchete, Júlio, antes de desenvolver o assunto da manchete, a gente colocou aí no grupo e também já está nas redes sociais uma publicação do Santo André, né? O Santo André agora vai ter Carlão, que era para se aposentar, e Júnior Todinho, além de jogadores que passaram pelo Guarani. Jefferson Paulino e Thales lateral. Lembra do Thales? São os 4 jogadores que atuarão na equipe do Santo André. Significa dizer, então, Carlão e Júnior Todinho nem conversaram com a diretoria do Guarani, hein, Júlio? Isso, e o Thalisson Mãozinha, né? O lateral que fez o gol do Derby. Quem apelidou ele de Mãozinha foi o Luxemburgo. Fez o gol no Derby 193 e o técnico dele será o Thiago Carpini, né? Então são alguns ex-bugrinos que estarão presentes aí. O pessoal já começou a cornetar falando que é o bonde do Carpini. Agora, um ponto, até queria começar pelo CH, que foi contrário à contratação do Todinho. Dá pra falar que a passagem do Todinho foi uma decepção, né, CH? Foi muito frustrante essa última passagem dele em 2021 pelo Brinco de Ouro. Pra mim não, Júlio. Eu torci pra ele que desse certo. Eu não comento futebol pra ter razão, não. Eu quero que os clubes de Campinas, eles joguem, deem certo, tenham sucesso, mas o Todinho sempre foi uma caçapa cantada para mim. Pelo comportamento, pelas últimas passagens que não funcionaram, enfim, ele até aproveitou, ele até apresentou alguns nuances de bom futebol, mas longe daquilo que o Guarani precisava. Tanto é verdade que ele não deu conta do recado, né? E eu lamento muito, desejo a ele sucesso, mas se o Guarani optou em não ficar com ele nesse momento, eu acho que o Guarani acertou. Boa sorte a ele e ao Santo André, mas pelo andar da carruagem aí, né, das escolhas que o Carpini e o Santo André estão fazendo, é um candidato sério ao rebaixamento. Ô Tigrão, o Carlão, né, o zagueiro, teve alguns bons momentos com a camisa do Guarani, deu aquela assistência pro Regis no derby do primeiro turno, mas sofreu bastante com a questão do físico, né, por isso que também acabou perdendo espaço pro Ronaldo Alves durante a competição. É verdade, é verdade. Eu até acho que tecnicamente ele é bom jogador, é um canhoto nato, é uma base muito boa, né, ele foi formado no Corinthians, teve 2 ou 3 participações excelentes em Taça São Paulo, jogou no exterior, é experiente, mas a parte física realmente conspirou contra ele. Uma pena, a ponto até dele ter cogitado aí da possibilidade, né, Júlio, de abandonar a carreira, de se despedir. Mas é bom que não tenha se despedido, é jovem ainda, não é menino, mas ainda tem lenha. Quem sabe encontra um melhor momento físico lá no Santo André e vai embora e consegue ainda dar sequência na sua carreira, que é um cara corretíssimo e sem dúvida nenhuma, o ápice dele com a camisa do Guarani foi no derby do primeiro turno, sim, desse Campeonato Paulista da Série B encerrado no último domingo,
onde ele enfiou uma bola de meia, né? Não que a bola fosse de meia, a bola era oficial, mas uma bola como se ele fosse um meia, para que o Regis só desse uma amortecidinha e metesse na rede um belo gol do Guarani no 1-0 contra a Ponte no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A gente só falou aqui de passagem no derby, eu tentei falar durante a fala do Batista, né? Só para fazer aí uma lembrança do fato daquele bate-boca gigante do Marco Eberlin com o falecido Carlos Alberto Silva, quando o então treinador do Guarani abandonou a entrevista, mas isso era jornalismo, né? Escuta de um lado, escuta do outro, reportão bom de um lado, reportão bom do outro, e o debate, sem palavrão, sem ofensas morais, debate de ideia. E o Batista disse que foi no Brinco de Ouro, mas não, foi no Moisés Lucarelli, no episódio do derby de 0-0 com quase 1000 faltas, 120 faltas, né? A bola não andava. A única correção é essa daí, o episódio foi no Moisés Lucarelli, só pra gente lembrar de bons tempos, e foi ano de 1999. Derbaço, mas a única coisa que tivemos tudo no derby, menos futebol. E foi o recorde de faltas em todos os tempos do futebol mundial. Boa sorte pro Carlão, pro Todinho, né? O Batista tá menos ameaçado agora, que não tem Todd por perto dele. Quando ele toma a Todd, ele desmaia, ele tem uma síncope. Pelo menos o Todinho não estando por perto, o Batista já tem a sua integridade física preservada sem maiores riscos. É isso, Marcos Luiz? Você deu uma olhada aí também, né? E viu que eu acabei dando uma risada quando você falou, mas também tem aquela velha história, né, Tigrão? Como é que é? Gado velho em pasto novo também vai bem, né? Eu vou falar pra você, quando a graminha é nova, também a vaca come mais, você sabe disso. Por aí. Né? Ô Batista, tem até aqui um ouvinte brincando, ó. Obrigado, Carpini, você é um grande bugrino. Tá escrevendo o Júlio por ter levado aí o Carlão e o Júnior Todinho na avaliação do ouvinte. Nenhum desses, Batista, vai fazer falta. Eu, assim, né? Não quero aqui... Quero desejar boa sorte aos jogadores, né? São seres humanos. E ao Carpini também. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, estou sempre desejando coisas boas aí para o semelhante. Mas, bom que eles realmente não estejam por aqui. Porque o Guarani pretende fazer uma temporada 2022 muito melhor do que foi 2021, que foi melhor do que 2020. O Guarani vem numa crescente nesses últimos anos. E aí vai ter que contratar jogadores mais bem posicionados, tecnicamente falando, para que consiga esta evolução. É bem verdade que não tem o dinheiro também, há uma dificuldade imensa nesse aspecto, mas o Guarani vai ter que se reinventar. Fez um bom campeonato brasileiro, mas não subiu, então faltou alguma coisa, vai ter que fazer um balanço onde os erros foram cometidos, quais os jogadores que foram contratados e não funcionaram e que precisam servir de experiência. O dirigente tem que aprender com os erros, né? E é isso que o Ricardo Moisés, que é um dirigente novato, né? Recém começando, inclusive, a sua carreira de dirigente, já fazendo um ótimo trabalho. Mas vai aprendendo com os erros. Então, o ano que vem será um ano, acredito eu, se o Guarani continuar nessa evolução, vai fazer um ano melhor. E para fazer um ano melhor, não dá para contar com esses caras. Eu até gostei da participação do Carlão. O Carlão me surpreendeu, viu? Eu não acreditava de que ele pudesse entregar aquilo que ele efetivamente entregou. Achei até que entregou além do que ele efetivamente tem de capacidade. Com relação à colocação aí do Tigrão, o que eu disse quando eu estava falando lá daquele derby, eu disse Marco Eberlin no Majestoso e Carlos Alberto Silva no Brinco. Eu não disse que o jogo foi no Brinco, eu disse que um estava no Majestoso e o outro estava no Brinco, porque o Guarani jogou lá no estádio Moisés Lucarelli, um jogo horroroso. Silva não tinha descido ainda, Batista. Ele estava no vestiário da linha, não tinha descido ainda.
Não tenho certeza disso, não. Eu acho que olha, posso até errar, né? Não, mas eu tenho certeza, porque eu estava no jogo. Eu me lembro que ele abandonou a entrevista, subiu no ônibus e foi embora. Eu posso até errar, eu também erro. Mas o Carlos Alberto Silva estava no brinco de ouro. E o Marco Eberlin no estádio Moisés Lucarelli. Mas, enfim, o fato em si é o que mais importa. É aquilo que eu estava dizendo agora há pouco, né? O que realmente importa? Importa é citar o fato que o rádio fazia um jornalismo muito melhor do que a gente faz hoje. Não que os profissionais de lá fossem mais talentosos. Hoje temos profissionais extremamente talentosos. Mas porque impera uma decisão que é contrária à criatividade. Entrevista coletiva é horroroso, um negócio muito ruim, não evolui, sabe? E principalmente agora, durante a pandemia, ficou pior ainda. E o duro, sabe o que é, Batista? É que estas pessoas que hoje, né, elas são aí assessores, elas já estiveram aqui, ó, do outro lado, no microfone. Então sabem da dificuldade que é para ser jornalista, tanto jornalista esportivo, jornalista geral, enfim, né? Aí criam as assessorias que não ajudam em nada a imprensa, apenas blindam os jogadores. Esse é o pensamento do Marcos Luiz. Não significa dizer que é o pensamento da Rádio Bandeirantes, viu, Batista? Mas é o meu também. Sabe por quê? Estamos em cima da hora aí. O problema é aquilo que eu acabei de falar aqui, de quando você está na posição de estilingue ou de vidraça. Sim. O cara, quando era repórter, ele precisava produzir boas matérias e trazer boas informações. Quando ele vira assessor de imprensa e ex-repórter, aí ele vira o acomodador de cargas. Ele vira o cara que acomoda situações, que em muitas das vezes oculta o fato. Então ele só põe para falar o jogador que fez golaço, ou o jogador que foi eleito o melhor em campo. O jogador que a torcida vaiou, ele nunca põe para jogar, ou seja, ele foge do pau. Ele não gosta de vir para o embate. E isso transforma o jornalismo em algo artificial, chato e mentiroso, porque aquilo que o torcedor quer ouvir, na maioria das vezes ele é privado disso. Por quê? O assessor de imprensa, ele não é assessor de imprensa, ele é atrapalhador de imprensa. E quero mandar aqui um grande abraço, Júlio, para o Felipe Diniz, está nos ouvindo neste momento, mandou aqui até uma mensagem. Ele disse assim, se não me engano, ele estava no ônibus, ele que está dizendo é o Carlos Alberto Silva. Cereto estava com ele. Abração CB. Acho que não, hein? Eu acho que o Marco Eberlin estava no Majestoso, aí, no escuta. Quem sabe responde no Google. Eu acho que o Marco Eberlin estava no Majestoso e o Carlos Alberto Silva. O Guarani não usou o vestiário do Majestoso. Terminou o jogo, montou no ônibus, foi tomar banho lá no estádio Brinco de Ouro e foi lá que ele nos concedeu a entrevista que Deus o tenha, grande Carlos Alberto Silva. Abraço, Felipe Diniz, um dos grandes da imprensa do Brasil, hoje brilhando nas empresas Globo, mas que começou conosco aqui, né? Lembro aquela primeira reunião, quando ele queria começar na imprensa e tal, e aí foi lá, falou, olha, é o seguinte, eu tenho uma vaga aqui de rádio escuta. Ninguém sabe, mas o Felipe Diniz, que era aqui Felipe Blanco, foi rádio escuta, começou como rádio escuta. Depois fez reportagem no Amador. E aí, só mais tarde, ele foi setorista do Guarani Futebol Clube. Ele que é bugrino. Eu tive há 15 dias atrás com o Felipe e com o Milton Neves lá no Hotel Vitória, num evento onde você infelizmente tinha um outro compromisso e não pôde comparecer, e o Milton Neves, que já fez setentinha, deu uma mudada, viu, Batista? Ele deu uma tietada braba no Felipe Diniz e disse assim, pô, eu tô te vendo de perto pela primeira vez, você além de muito bom, você é muito bonito. Quase caí de costa, viu, Batista? Quase caí de costas. Ô Marquinhos, sempre surpreendente o Milton Neves, né? O Walter Bugrino do Tic 2 está pedindo aqui para que você dê uma boa notícia, então dê mais uma manchete aí falando sobre o Bruno Silva. Bom, Bruno Silva tem aquela história, né? Oficialmente ainda não assinou o contrato, aliás eu vi
as redes sociais do Bruno Silva, me parece que está com a esposa, namorada, enfim, alguém da família, na piscina, tal, todo sorridente. Ele que tinha uma cláusula contratual, se jogasse aí 60% das partidas, o seu contrato seria renovado. Como ele jogou mais que isso, né, Júlio? A informação que nós temos é que ele vai permanecer não somente pelo número de partidas, mas pelo que ele entregou para o Guarani nesse Campeonato Brasileiro, e também é um pedido do Daniel Paulista, que está muito próximo de um acerto com a diretoria também, Júlio. Na sequência, então, os comentaristas vão falar sobre o Bruno Silva e a renovação dele para o Campeonato Paulista. Edu Pinheiro. Bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para receber você. Desde 1973, trazendo sabor, qualidade e um ambiente super aconchegante. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você matar a fome a qualquer hora do dia na Nico. Tem sempre aquele pãozinho na chapa com cafezinho expresso. Sobremesas fresquinhas todos os dias. Almoço de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas, Coxinha Nanico. Fique ligado, você já pode fazer suas encomendas para a ceia de Natal e Ano Novo. A qualidade Nico vai deixar ainda mais especial as suas comemorações de final de ano. Solicite agora mesmo o cardápio completo. E bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 99114-6964. 99114-6964. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, km 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Encontre a
aqui a linha Coral Decora em 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. Tenha paredes em HD com a Coral Decora. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. O Corujão da Saúde está de volta, das 7 da noite às 7 da manhã, nos melhores hospitais privados do estado e na rede pública de saúde. O Corujão vai realizar 340 mil exames, endoscopias, tomografias, ultrassonografias, ressonâncias e biópsias. Pacientes com suspeita de câncer terão prioridade. Saiba mais em saude.sp.gov.br. São Paulo está de volta e o Corujão também. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Bandeirantes Esportiva. 18 horas e 44 minutos. Eu quero dar uma dica para você que quer fazer um churrasco show de bola. Ou então para o seu dia a dia. Conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco, para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção, atenção para as ofertas do dia. Hambúrguer bovino tradicional ou costela Black Angus, R$ 34,90 o quilo. Colchão mole Black Angus, R$ 49,90 o quilo. Quibe recheado com mussarela ou massa de quibe, R$ 44,90 o quilo. A Mites Bife aceita cartão alimentação. Alelo, Verocard, Sodexo. Anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484. Essa rua é aquela ali da antiga Telesp. Esquina com a rua Piquete, bairro Nova Campinas. Bem na divisa ali com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson, que é um profissional com larga experiência trabalhando em Casa de Carnes de Campinas. Ele é o proprietário e vai, junto com a sua equipe, fazer um ótimo atendimento para você. Anote aí o telefone: 3294-7003. 3294-7003. Mites Bife, tudo no capricho. Júlio Nascimento. Muito bem, Carlos Henrique. Bruno Silva, o capitão do time 2020, fica para 2022. Em 2021 fica para 2022. Eu tava esperando, viu, CH, uma unanimidade entre os torcedores. Mas o Bruno Silva tem críticos também na torcida do Guarani. Tem torcedor que tá dizendo aqui, ó, o Murilo mandou mensagem: Júlio, eu acho que o Bruno Silva é super valorizado. Não tenho essa mesma convicção que muitos, que ele é um jogador regular e que contribui tanto assim. Mas acho que entre as opções pode sim ser uma boa para o Campeonato Paulista. Para a Série B eu buscaria um outro volante. E aí, CH, Bruno Silva fica no Guarani? Eu gosto. Eu acho que ele é líder. Acho não, tenho certeza que ele é líder. Ele é um cara que se adaptou muito bem ali à primeira volância. Às vezes faz o terceiro zagueiro, se encaixou como uma luva no esquema do técnico Daniel Paulista. Teve oscilação, como muitos jogadores tiveram, mas ele efetivamente ajudou muito o Guarani. Ele, para mim, é o esteio desse meio campo. A tranquilidade, é o cara que dá o ritmo desse meio campo. Foi assim
nessa temporada. Repito, oscilou também. Teve partidas que ele não foi bem. Mas normalmente, quando ele jogou bem, o meio-campo funcionou e o Guarani ganhou. Então, pelo mercado, né, pela confiança, por exemplo, que eu tenho no futebol dele, eu acho que foi uma bela contratação a permanência dele, não há dúvida disso. Eu não tenho nenhuma dúvida. Bom para o Guarani, bom para o Bruno Silva. Eu sei que o Valdemir Gomes gosta do futebol do Bruno Silva e ele fica, Tigrão, pelo menos para o Campeonato Paulista de 2022. Eu acho que é uma grande notícia e vou fazer do jeitinho que você gosta. O Guarani, dentro de campo, esse time que terminou a sua participação no último domingo, ele tem ou tinha 5 pilares. Vou fazer de trás para frente. Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Regis e Bruno Sávio. Renovando com esses 5 é difícil, hein? É difícil manter. Jogadores que se valorizaram muito. E tá todo mundo com contrato vencendo aí, ou já vencido. Renovando com esses 5, todos os outros são importantes. Mas, se saírem, dá para fazer um enxerto e a base de qualidade está mantida além do treinador. Portanto, em sendo confirmada a renovação, já com vínculo, com a assinatura do vínculo do Bruno Silva, é uma grande notícia na minha avaliação para o torcedor do Guarani, porque é o cara da sustentação, é o cara da estabilidade do meio-campo, é o cara que dita o ritmo, que acelera quando precisa acelerar, que dá aquela diminuída e dá aquela cadência, às vezes, quando é necessário cadenciar, e tem aquela saída de 3 importante, sem síndrome de Fernando Diniz. Saída de 3 produtiva e não apenas de modismo. Muito boa a presença dele, é muito boa a renovação e tomara que não ocorra nenhuma contramarcha. Bom, Batista, ouvinte aqui, o Walter disse que queria uma boa notícia. A renovação do Bruno Silva se enquadra em boas notícias para o torcedor bugrino? Sim, boa notícia. O Guarani tem dificuldade financeira. Não conseguiria trazer um outro volante com a qualidade do Bruno Silva. Por um valor, né? Nem tenho conhecimento, mas, enfim, a folha do Guarani é uma das menores da Série B, portanto, significa que esse jogador está enquadrado no patamar financeiro que o clube praticou em 2021 e vai praticar novamente em 2022, porque o Guarani tem feito tudo com os pés no chão ali, tudo ajustado, tudo arrumadinho. Tanto é que não falhou aí nesse aspecto, né, atrasando pagamento e etc. Então eu considero sim uma boa notícia a renovação do Bruno Silva. Claro que não dá para ficar só com ele. O Guarani vai ter que contratar ali para o meio-campo se o Rodrigo Andrade não tiver condições de ficar. O Rodrigo Andrade é muito bom jogador. O que atrapalhou aí foi uma sequência de contusões, inclusive desfalcando o time do Guarani no momento crucial da competição, que foi nessas 2 últimas partidas contra Goiás e Botafogo. E vou torcer muito para que o Bruno Sávio fique. Ele é um jogador, foi vice-artilheiro, mas é difícil você arrumar jogador que coloque a bola na rede. Então o Regis é um desses jogadores fundamentais e importantes, o outro é o Bruno Sávio. Então esses são os 2 jogadores que o Guarani deveria fazer um esforço um pouco maior para conseguir segurá-los no Estádio Branco de Ouro. Bom, daqui a pouco a gente volta com mais do Bugre com o Marcos Luiz para falar sobre esse processo aí de renovação e também amanhã teremos Ricardo Moisés e Michel Alves em entrevista programada para o Guarani. Importante ouvir aí os 2 comandantes do Bugre. Agora são 6h52. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbela Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Cimento
Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Agora na Rádio Bandeirantes. Os destaques finais. Vamos lá, com os destaques finais aqui no nosso Bandeirantes Esportiva. Começamos com a Ponte Preta. Guarani, o destaque final com o Marcos Luiz. Pois não, Marquinhos? Só lembrando, Júlio Nascimento, que o contrato do técnico Daniel Paulista deve ser renovado para a próxima temporada. Daniel Paulista também gostaria de contar com jogadores que foram importantes para o clube na disputa deste campeonato brasileiro, como Regis, Andrigo, Lucão do Break e Bruno Sávio. A diretoria que já abriu negociações com estes jogadores. Guarani também se prepara para a disputa do Campeonato Paulista. Dia 26 de janeiro, a estreia contra o São Paulo. E agora sim, o destaque final da Ponte Preta, chegando com você, Antônio Lupi. Tá legal, Júlio, e o novo presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, tem como principal desafio resolver a permanência ou não do técnico Gilson Kleina para a próxima temporada. Até o final da semana deve ser definido o futuro do treinador da Ponte Preta. Hoje, 2 atletas se despediram da Macaca através das redes sociais. O atacante Richard, que não marcou nenhum gol com a camisa da Ponte, e o lateral esquerdo Rafael Santos, que estava emprestado para a Macaca e retorna ao Cruzeiro. Vamos aqui com os destaques dos comentaristas. Carlos Henrique, o seu destaque final no Bandeirantes Esportiva, CH. Terça-feira de bastante futebol, né? Tem a possibilidade do título do Atlético Mineiro, o Flamengo recebe o Ceará, tem o Palmeiras que joga em Cuiabá contra o Cuiabá. Daqui a pouquinho tem Juventude e Bragantino. Esse jogo pode tirar o Juventude do G4. Enfim, fique na rede Bandeirantes de rádio, porque aqui a bola rola redonda, Júlio. Boa noite. Boa noite para você também, Valdemir Gomes. O Tigrão, seu destaque final, Valdemir. Mandando um grande abraço pro Luizinho, do Depósito Santa Isabel, lá em Hortolândia. Tá nos ouvindo e curtindo o programa. Luizinho, que é palmeirense, tá muito feliz com o tricampeonato da Libertadores por parte do Verdão. Um abraço para você, Júlio.
Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, Tigrão. Carlos Batista, o seu destaque final, CB. Agradecendo a participação de todos, infelizmente hoje não foi possível aqui colocar no ar o Fala Galera, mas é sempre muito bom tê-los participando com a gente. Muito obrigado mesmo de coração na grande audiência. E quero aqui fazer um agradecimento também a todos aqueles que deram depoimentos, narradores, repórteres, comentaristas, todos que deram depoimento nos 88 anos da Rádio Bandeirantes. Durante 30 dias, o Edu Pinheiro contou com enorme quantidade de detalhes e informações a história da Rádio Bandeirantes, fundada em 1933. Com essas mensagens, com esse procedimento, o nosso pensamento foi não deixar passar em branco uma data tão significativa da Rádio Bandeirantes, 88 anos, a primeira emissora de Campinas. Muito obrigado a todos. Grande abraço, Júlio. Foi muito legal mesmo. Novembro foi marcado especialmente pelo aniversário da RB, 88 anos. E prepare-se, porque vem aí dezembro, último mês do ano, e muita coisa especial está sendo preparada para você, ouvinte, que nos acompanha aqui diariamente. Termina aqui o Bandeirantes Esportiva desta terça-feira. Vem aí esporte, vem aí a Voz do Brasil, depois concentração e tem também o jogo do Palmeiras às 10 horas com o Rogério Assis e toda a equipe da Bandeirantes. Eu volto amanhã às 11h30 com Nossa Área e 5 horas novamente com Bandeirantes Esportiva. Agradecendo os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e Geos Cardoso. Bom mês de dezembro para todos vocês. Tchau, gente. Boa noite. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.